Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, tu me amas? Se tu me amas, então por que não cumpres os meus mandamentos? Simão, tu me amas? Então por que dás ouvido à voz do mundo e não à minha? Simão, tu me amas? Então por que colocas teus parentes acima do teu Criador? Simão, tu me amas? Então por que corres atrás da aprovação de amigos? Simão, tu me amas? Então por que tens medo de perder a amizade por causa de mim? Simão, tu me amas? Então por que priorizas encontros sociais e não encontros comigo? Simão, tu me amas? Então por que falas mais com os outros do que comigo? Simão, tu me amas? Então por que adoras o amor humano e despreza o amor divino? Simão, tu me amas? Então por que tens mais medo de magoar pessoas do que o Espírito Santo? Simão, tu me amas? Então por que é mais fácil agradar a multidão do que obedecer à minha vontade? Simão, tu me amas? Então por que teus lábios dizem amor, mas teu coração negocia alianças falsas? Simão, tu me amas? Então por que precisas ser amado pelos outros para também se sentires amado? Simão, tu me amas? Então por que vives preso a laços emocionais que te afastam de mim? Simão, tu me amas? Então por que tens medo de cortar amizades que te levam ao pecado? Simão, tu me amas? Então por que trocas minhas palavras por conselhos humanos? Simão, tu me amas? Então por que confias mais nos teus relacionamentos que na minha providência? Simão, tu me amas? Então por que usas os outros como se fosse um espelho do seu valor? Simão, tu me amas? Então por que tem medo de ficar só? Simão, tu me amas? Então por que preferes elogios humanos à minha presença? Simão, tu me amas? Então por que és servo de expectativa dos outros? Simão, tu me amas? Então por que tens medo do futuro? Simão, tu me amas? Então por que segues padrões familiares que eu não tracei? Simão, tu me amas? Então por que carregas traumas antigos ao invés de os entregar para mim? Simão, tu me amas? Então por que tanta agitação e ansiedade? Simão, tu me amas? Então por que achas que teu destino está nas mãos dos outros? Simão, tu me amas? Então por que permitis ser conduzido por ideologias e opiniões da mídia? Simão, tu me amas? Então por que busca nos outros validação? Simão, tu me amas? Então por que achas que está incompleto sem uma outra pessoa? Simão, tu me amas? Então por que quando te dou o que pediu, eu te vejo ir embora? Simão, tu me amas? Então por que escravizas a memória de antigos afetos? Simão, tu me amas? Então por que dás mais tempo àqueles que te distraem
do que aquele que te salva. Simão, tu me amas? Então, por que tem tanto medo de desagradar os homens, mas não tem medo de desagradar a mim? Simão, tu me amas? Então, por que tens vergonha de testemunhar meu nome diante dos homens? Simão, tu me amas? Então, por que permites que teu coração seja puxado para 1000 direções diferentes? Simão, tu me amas? Então, por que tem medo de desapegar de quem não te eleva, não te santifica? Simão, tu me amas? Então, por que segues repetindo sempre padrões antigos? Simão, tu me amas? Então, por que teu coração está enredado em dramas que não são teus? Simão, tu me amas? Então, por que não cortas os fios que te prendem a dores alheias? Simão, tu me amas? Então, por que queres carregar pesos que eu não te dei? Simão, tu me amas? Então, por que te alimentas das dores emocionais do passado? Simão, tu me amas? Então, por que és tão fiel à memória dos homens e tão infiel à minha memória? Simão, tu me amas? Então, por que tens medo de ser abandonado, de ficar pobre, de ficar sem saúde? Simão, tu me amas? Então, por que não me escolhes acima de tudo e de todos? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Depois disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, tu me amas, então, porque não faz de mim, se tu me amas, por que não faz de mim o teu maior tesouro? Se tu me amas, então por que não faz parar de acumular coisas que nunca vão te preencher? Simão, tu me amas? Então por que não faz ver que o dinheiro não compra o amor que eu te ofereço? Simão, tu me amas? Então por que não faz parar de buscar segurança nas coisas que mudam? Simão, tu me amas? Então por que passas horas no celular em vez de estar na minha presença? Simão, tu me amas? Então por que cobiças bens luxuosos em vez de confiar no meu sustento? Simão, tu me amas? Então por que não deixa a bebida? Simão, tu me amas? Então por que te entregas à droga? Simão, tu me amas? Então por que te entopes de comida em vez de buscar o pão da vida? Simão, tu me amas? Então por que priorizas a perfeição do corpo em vez da perfeição da tua alma? Simão, tu me amas? Então por que persegues luxo em vez de buscar a minha simplicidade? Simão, tu me amas? Então por que ages com egoísmo em vez de viver na minha caridade? Simão, tu me amas? Então por que acumulas dinheiro em vez de confiar na minha providência? Simão, tu me amas? Então por que te vicias em redes sociais em vez de ouvir a minha palavra? Simão, tu me amas? Então por que não te interessa com os meus pobres e doentes? Simão, tu me amas?
Então por que escandalizas ao carregar a sua cruz? Simão, tu me amas? Então por que sonhas com mansões em vez de buscar o meu reino? Simão, tu me amas? Então por que tem guardado rancor e ódio? Simão, tu me amas? Então por que reclamas do trabalho que eu te dei? Simão, tu me amas? Então por que desprezas a própria família? Simão, tu me amas? Então por que tu és infiel ao matrimônio? Simão, tu me amas? Então por que não queres acolher os filhos que eu quero enviar? Simão, tu me amas? Então por que ages por interesse próprio? Simão, tu me amas? Então por que buscas aplausos e elogios dentro da minha igreja? Simão, tu me amas? Então por que te prendes a telas com conteúdo explícito? Simão, tu me amas? Então por que queres ter razão em tudo? Simão, tu me amas? Então por que queres controlar tudo? Simão, tu me amas? Então por que ages sempre com desânimo? Simão, tu me amas? Então por que murmuras? Simão, tu me amas? Então por que não sofre com paciência os infortúnios? Simão, tu me amas? Então por que falas mal do teu irmão? Simão, tu me amas? Então por que não consegue nem ver que precisa da minha misericórdia? Simão, tu me amas? Então por que se revolta contra mim quando chega as enfermidades e adversidades? Simão, tu me amas? Então por que não cuida dos seus pais? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, tu me amas? Então, por que te escondes de mim? Por que escondes de mim os teus medos? Simão, tu me amas? Então, por que dás mais ouvidos à tua ansiedade do que à minha paz? Simão, tu me amas? Então, por que te entregas ao desespero quando eu sou a tua esperança? Simão, tu me amas? Então, por que mantém vivos traumas antigos, ao invés de deixar que eu os cure? Simão, tu me amas? Então, por que és prisioneiro do medo de errar? Simão, tu me amas? Então, por que repeles minha luz para proteger as tuas feridas? Simão, tu me amas? Então, por que permites que a dúvida vá corroendo a sua fé? Simão, tu me amas? Então, por que esconde tuas lágrimas de mim? Simão, tu me amas? Então, por que te envergonhas das tuas fraquezas diante de mim? Simão, tu me amas? Então, por que tens medo de ser visto como és? Simão, tu me amas? Então, por que te prendes a padrões que sempre te adoecem?
Simão, tu me amas, então por que sufocas teu clamor em silêncios fingidos? Simão, tu me amas, então por que guardas rancores que envenenam a sua alma? Simão, tu me amas, então por que tens medo de libertar o teu coração? Simão, tu me amas, então por que te esconde nesse labirinto de mentiras? Simão, tu me amas, então por que não buscas a minha liberdade? Simão, tu me amas, então por que alimentas pensamentos que só te afastam de mim? Simão, tu me amas, então por que carregas culpas que eu já lavei? Simão, tu me amas, então por que não me entrega os teus fantasmas e medos? Simão, tu me amas, então por que te afundas de medo de não ser suficiente na sua vocação? Simão, tu me amas, então por que acredita nas vozes da escuridão e não da minha palavra? Simão, tu me amas, então por que dás poder ao passado sobre o teu presente? Simão, tu me amas, então por que continuas preso aos erros que eu já perdoei? Simão, tu me amas, então por que tens medo de olhar para mim? Simão, tu me amas, então por que não tens me buscado na Eucaristia? Simão, tu me amas, então por que não tens tempo para mim? Simão, tu me amas, então por que acreditas que teu destino está marcado pelo sofrimento? Simão, tu me amas, então por que desconfia do meu projeto na sua vida? Simão, tu me amas, então por que evitas o processo de cura? Simão, tu me amas, então por que tens medo do luto? Simão, tu me amas, então por que tens medo das minhas chagas? Simão, tu me amas, então por que seguras em mágoas como se fossem tesouros? Simão, tu me amas, então por que permites que palavras alheias te sufoquem? Simão, tu me amas, então por que dás poder a pensamentos autodestrutivos? Simão, tu me amas, então por que conversas com a própria morte? Simão, tu me amas, então por que não confias que eu posso recriar a sua vida? Simão, tu me amas, então por que tens medo de atravessar o vale escuro comigo? Simão, tu me amas, então por que foges do meu silêncio? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou várias vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta os seus medos, apacenta os seus sonhos, apacenta a sua vida, apacenta a sua família, apacenta as suas feridas, apacenta os seus pensamentos, apacenta as suas dúvidas, apacenta os seus relacionamentos,
apacenta o seu luto, apacenta os seus talentos, apacenta o seu trabalho, apacenta as suas palavras, apacenta os teus silêncios, apacenta os seus fracassos, apacenta as suas lágrimas, apacenta a sua solidão, apacenta o seu futuro, apacenta o seu passado, apacenta a tua fé, apacenta a tua salvação, apacenta o seu coração. E depois Jesus acrescentou: agora vem e segue-me. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,